nesse ano de 2025, nosso tema do ano, o tema para este ano, nós estamos aí com o tema que é o tema anual da CCR, Comunidade Cristã Renovada, igreja que também fazemos parte, e o tema é sobrenatural. Então nós estamos também com este tema para nós, como MCP Jersey, sobrenatural. E hoje, portanto, eu gostaria de falar dentro do tema do ano e dentro daquilo que vamos buscar aí também neste ano, que é sobrenatural. Então, esse é o tema da mensagem desta manhã, e como você já vê nesta arte, fica muito claro que o sobrenatural é o que está acima do natural. Então, o que está acima do natural é o sobrenatural. E eu quero iniciar com o Salmo 24, verso 3 e verso 4, já está aqui para nós na projeção. E o Salmo 24, verso 3 e 24, declara assim, que quem poderá subir o monte do Senhor, quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Eu queria convidar você a ler esse texto comigo. Vamos lá? Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Muito bem. Então, nesse texto, nós começamos a ver uma pergunta que tem a ver com o sobrenatural, que tem a ver com aquilo que está além do natural, além da superfície, além daquilo que visualizamos aqui. E é interessante, essa palavra é para trazer luz para nós, porque às vezes a gente pensa em sobrenatural, a primeira coisa que vem à mente é um milagre físico, um milagre na saúde, um milagre financeiro, uma bênção grande que chegou diante de nós. Mas, na realidade, o maior milagre que pode acontecer é o milagre da salvação eterna. A coisa mais importante que precisamos ter e que a gente precisa ter como foco é que o sobrenatural tem a ver com você estar acima do natural a nível espiritual. Você entender isto, que o salmista está falando, quem poderá subir o monte do Senhor? Nessa manhã eu quero que a gente possa então entender que o sobrenatural, antes de pensar em um milagre, antes de pensar em algo financeiro, um milagre financeiro, numa cura, antes de pensar nisso, o sobrenatural tem a ver com acessar os lugares celestiais. O sobrenatural tem a ver em acessar o Deus eterno. O sobrenatural tem a ver em estar em condições de um movimento além da superfície. Um movimento onde nós vamos tocar o Senhor, onde nós estaremos com o Senhor e onde nós viveremos aqui ainda, nesse tempo presente, já preparados para aquilo que há de vir. Nós estamos esperando o encontro com o Mestre. Nós estamos esperando o encontro com Deus, o encontro com o nosso Senhor Jesus. Nós estamos esperando esse momento onde estaremos com Ele. Estaremos um dia face a face. Isso é o mais sobrenatural de qualquer coisa. O mais sobrenatural de tudo é poder um dia estar face a face com o Senhor. E é isso que eu estou buscando, é isso que acima de tudo eu visualizo, e é isso que eu gostaria de chamar você a visualizar nessa manhã, estar preparado para o encontro face a face com o Senhor. Isso é o maior dos sobrenaturais que podemos acessar. O maior do sobrenatural que a gente pode acessar é realmente o Senhor, é estar pronto. Volte para o texto, quem poderá subir o monte do Senhor? É uma pergunta que a gente precisa fazer, e isso é sobrenatural. Quem poderá entrar no seu santo lugar? Porque eu não posso entrar lá de forma natural. Eu não posso entrar, eu não tenho condições, eu não tenho condições minhas para entrar. Eu tenho falhas, eu tenho dificuldades físicas, eu tenho minhas limitações, eu não posso.
eu não posso. Agora, através de Cristo Jesus, eu posso. Porque o sangue de Jesus Cristo, Ele me purifica de todo o pecado. Então é através de Jesus que nós podemos acessar. Agora, para isso, eu não vou poder viver uma vida na superfície. Eu não vou poder viver uma vida aqui. Pastor Fabiano Ribeiro tem uma frase que ele diz assim, que a vida cristã só não dá certo para quem é superficial. A vida cristã só não dá certo para quem é superficial, porque a vida cristã é para quem entende que a gente vive além da superfície. A palavra fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. A Bíblia fala então que a nível espiritual eu estou assentado com Cristo. Agora, gente, como que eu vou estar assentado com Cristo se eu estou vivendo no mundo natural, com a cabeça nessa terra, com foco nessa terra, se eu não estou indo além da superfície? Eu não posso ser superficial. Então a vida cristã só não dá certo para quem é superficial. Meu convite a você neste ano de 2025, o meu convite para você é: não seja superficial. O meu convite para você é que você vá às profundezas. O meu convite para você é que você se envolva com as coisas de Deus de uma forma que você ainda não se envolveu. O meu convite para você é que você descubra os segredos de Deus nesse ano de 2025. O meu convite para você é que você viva esse sobrenatural, onde você vai buscando ao Senhor a sua presença, entendendo que o sobrenatural é gerado à medida que eu vou buscando a presença, à medida que eu vou buscando a face do Senhor. Um dia eu espero ver o Senhor face a face, o dia do encontro, o dia que nós teremos o encontro, porque a igreja será arrebatada e nós teremos o encontro, mas ei, eu posso ter meus encontros com o Senhor hoje. O propósito dele é que hoje eu possa me encontrar com ele. O propósito dele é que hoje eu possa estar com ele, porque a Bíblia é muito clara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu faço do Senhor a minha morada, eu vou habitar nele, eu vou estar com ele. Então o meu convite para você é: não viva na superfície, vá fundo em buscar o Senhor, vá fundo no que realmente importa. O tempo passa e a gente precisa realmente entender que a vida é curta e a eternidade é longa, e a gente não pode brincar com a nossa alma. Não se esqueça, a vida é curta e a eternidade é longa, que não tem nem como medi-la. Não brinque com as coisas eternas. Então, meu convite é para que você esteja indo fundo neste ano de 2025. A vida cristã só não dá certo para quem é superficial, ou seja, se você buscar, você terá realmente o Senhor. Olha só, Lamentações capítulo 3, verso 39 e 40, na versão Almeida Corrigida e Fiel, ele diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Olha isso. De que se queixa, pois, o homem vivente? Interessante isso. De que se queixa o homem vivente? E aí a palavra fala: queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. O sobrenatural é entender isso, é entender que nós fomos feitos por Deus e para Deus. E enquanto a gente não entender isso, a vida não vai fazer o sentido que é preciso. O sentido da vida é conhecer Deus e fazê-lo conhecido. O verdadeiro sentido da vida é entender isto, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Este é o sentido da vida. Sabe por quê? Porque aí a vida não vai acabar quando a morte chegar para nós. Porque quando a morte chegar, segundo a palavra, eu vou passar daí da morte para a vida. É daí que eu vou passar da morte para a vida. Eu passarei da morte para a vida. Então, a vida só vai fazer sentido se hoje eu estiver entendendo que eu preciso buscar ao Senhor. Olhe para esse texto: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos-los.
e voltemos para o Senhor. O Senhor quer ter encontros conosco nesse ano de 2025. Ele quer gerar o sobrenatural da sua presença. Ei, o Senhor está nos convidando, o convite dele para viver no sobrenatural é estar acima da superfície, daquilo que é visível, daquilo que é aparente, entender que a gente tem um espírito, e esse espírito, ele precisa de estar nessa busca pelo Senhor. Eu preciso de ter a minha espiritualidade realmente centrada no Deus eterno, a minha espiritualidade, porque entenda, todos nós temos um espírito, mas nem todos têm alimentado o seu espírito da maneira correta. Todos nós, na realidade, nós somos espírito. Nós só estamos em um corpo, porque esse corpo aqui um dia vai terminar. Mas o espírito não. O espírito, ele é eterno, mas nem todos estão alimentando o seu espírito da maneira que deveria ser alimentado. Nem todos estão vivendo o sobrenatural com Deus. Nem todos. Nem todos estão vivenciando o preparativo para a eternidade. Nem todos. Então o convite do Senhor é que a gente possa esquadrinhar os nossos caminhos, provarmos e voltarmos para o Senhor. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O sobrenatural é quando a gente entende que nós somos pecadores, mas que a graça do Senhor nos atingiu. E essa graça, ela me atinge, e essa graça vem sobre a minha vida através do sangue redentor de Cristo Jesus, e esta graça vem, ela me toma por completo, e agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, mas para isso eu preciso me arrepender, eu preciso realmente entender que eu preciso deixar os meus pecados, e eu preciso voltar para o Senhor. Então eu convido você nesse ano de 2025 a uma volta genuína para aquilo que realmente importa. Eu convido você nesse ano de 2025 a viver realmente sobrenatural, entendendo que viver o sobrenatural é viver na plenitude da presença. Viver o sobrenatural não é ficar pedindo, Senhor, eu preciso de mais dinheiro. Ei, se você precisar, Deus vai fazer. Mas o verdadeiro sobrenatural é estar cheio da presença, é carregar o Espírito Santo dentro de nós. O verdadeiro sobrenatural é você estar cheio de Deus e você transbordar de Deus. O verdadeiro sobrenatural é você ter Deus e transbordá-lo. Esse é o verdadeiro sobrenatural. Quantas vezes nós estamos enganados em buscar coisas que estamos aqui dentro da igreja, mas buscando coisas que não é o que o Senhor espera que a gente busque. O que Ele espera que eu e você possamos buscar é a presença dele acima de qualquer coisa. O bem mais precioso que temos é a presença do Senhor. O bem mais precioso é a presença, e eu só terei isso se eu buscar, mas Ele está batendo a porta, Ele está falando, eu quero estar com você. Então que a gente possa voltar para o Senhor, ter uma volta genuína e dizer, Senhor, eu amo a sua presença, eu desejo a sua presença, eu quero nutrir essa busca pela sua presença. Então que nós possamos realmente fazer isto. Tem uma frase de Wesley Pereira que ele diz assim, que o problema talvez não seja que você está vivendo uma vida errada. Ele diz assim, o problema talvez não seja que você está vivendo uma vida errada, mas sim uma vida que Deus não projetou para você. Olha para esta frase. O problema talvez não seja que você está vivendo uma vida errada. Preste atenção nisso. Porque às vezes a gente só fica no foco, eu estou vivendo uma vida errada. Não, às vezes o problema não é que você está vivendo uma vida errada, mas sim uma vida que Deus não projetou para você. Ou seja, está tudo bem. Sabe, se Jesus voltar, você vai para o céu. Sabe, mas eu quero mais do Senhor. Eu quero o que Ele projetou para mim. Eu quero o que realmente Ele projetou para mim. Então, entenda isso. Porque às vezes você se sente, ok, está tudo bem. Você está bem, você sabe que está vivendo uma vida em conformidade com a palavra, a nível aí das questões de você não estar aí em pecado, enfim. Mas o problema talvez não seja que você está vivendo uma vida errada, mas sim uma vida que Deus não projetou para você. E no ano do sobrenatural, quando estamos buscando o sobrenatural, o que a gente precisa ter o foco é que nós precisamos de mais de Deus.
Eu preciso de estar acima da média, eu preciso estar acima do natural. Então, eu quero viver a vida que Deus projetou para mim. Entenda, a vida que Deus projetou para cada um de nós é uma vida de milagres. É uma vida que o milagre começa pela presença dEle em nossas vidas. Então, é esse milagre que começa a acontecer. O nosso maior desafio, quanto filhos e filhas de Deus hoje, pode estar no tipo de vida que estamos escolhendo viver. A Bíblia, ela é clara quando ela diz assim que Jesus, o bom pastor, nos deu o direito de viver uma vida plena e cheia de significado. Então, a vida que o Senhor realmente tem para nós é uma vida plena, é uma vida cheia de significado. Mas é o desafio para nós hoje, poder realmente escolher o que o Senhor tem para mim, porque a Bíblia fala sobre muitas coisas lindas de vivermos essa nova vida em Cristo Jesus. É uma vida plena, é uma vida com significado, mas eu preciso realmente entender que para eu viver isso, eu preciso ter mãos limpas, coração puro. E com o coração limpo, as mãos puras, entenda que você não apenas pode, mas você deve viver uma vida acima da média. E Jesus nos garante sucesso nisso através de uma mensagem muito clara que nós vamos ver no Evangelho de João, João capítulo 10, dos versos 2 até o verso de número 5. Talvez até pode abrir aí para nós esse texto. Eu não pedi para vocês, a gente vai ter aí, mas eu queria que a gente pudesse olhar para esses 5 versículos da palavra, ou então vamos acompanhando aí mesmo. Ok, vamos já ler os 5, depois a gente vai aí pausadamente ver, mas olha o que fala: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. E elas o seguem. Por quê? Porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aleluia. Gente, isso aqui é sobrenatural a nível de Deus. E aqui nós vamos ver que para vivermos uma vida sobrenatural, primeiro, a gente precisa entender que nós temos um pastor em nossa vida. Então, a primeira coisa que você precisa ter em foco, e eu quero resumir essa palavra aqui em 5 princípios muito rápidos. Primeiro, você, dentro desse texto que lemos, entenda, você tem um pastor em sua vida. Amém? Nós temos um pastor em nossas vidas. E segundo a palavra, ele é o bom pastor. Verso 2, o verso 2 desse texto de João 10 que acabamos de ler, diz que aquele que entra pela porta, ele é o pastor das ovelhas. Então a primeira coisa para viver o sobrenatural é entender: eu não estou sozinho, eu tenho um pastor, eu tenho o bom pastor. A palavra fala ainda que nós somos levados a viver essa vida com Jesus, aonde a gente vê lá no Salmo 23, nós sabemos e vemos realmente que o Senhor Jesus, ele vai estar com a gente, ele está conosco em todos os momentos. Nós temos um mestre que ele vai estar com a gente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei mal algum, porque tu estás comigo. Quem que está comigo é o pastor. É o pastor. Então nós temos um pastor. A gente sabe que nós somos pastoreados por Jesus. Ele é o meu pastor. Quando a gente vai lá no Salmo 23, ele começa exatamente falando: o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Então eu tenho que entender, para viver uma vida sobrenatural, eu tenho que estar consciente: eu tenho o bom pastor, eu tenho um pastor que ele está me pastoreando. Mas para viver para viver esta vida sobrenatural, a segunda coisa que eu quero trazer aqui nesta manhã é que eu preciso realmente ouvir a voz desse pastor. Então o segundo princípio é: ouça a voz de Jesus. Para vivermos uma vida sobrenatural,
Entenda que a gente aí não pode só dizer assim, eu tenho Jesus, eu tenho um pastor. Qual é o propósito do pastor? É guiar, é conduzir, é estar. Então o propósito de Jesus é nos conduzir. Agora deixa eu te perguntar, estamos realmente ouvindo a voz de Jesus? Você sabe que o que Jesus vai falar para nós, muitas vezes vai ser difícil para a nossa humanidade, para a nossa realidade, e eu não posso ser romântico. Eu não posso ser romântico. Eu tenho o bom pastor, mas esse bom pastor, ele é justo. E esse bom pastor, ele vai me levar às águas verdejantes, mas ele vai me conduzir também no vale da sombra da morte. O texto do Salmo 23 fala ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Então eu preciso ouvir a voz de Jesus. No capítulo 3, no verso 10, verso 3, a parte B, vai dizer assim, e as ovelhas ouvem a sua voz. E as ovelhas ouvem sua voz. O nosso desafio é ouvir a voz de Jesus. A vida sobrenatural é uma vida conduzida pela presença. É uma vida que realmente a gente precisa sair daqui consciente que a vida no sobrenatural é ser dirigido por Jesus, é ser guiado por Jesus, é ter a presença. Isso é viver no sobrenatural. Mas eu preciso realmente ouvir a voz de Jesus. Eu tenho que ouvir a sua voz. Mas para viver uma vida sobrenatural, um terceiro princípio que eu preciso entender. Entenda, Jesus não espera que você seja outra pessoa. Preste atenção nisso. Tem gente que quer viver o sobrenatural, olhando para outros, idealizando, se eu fosse assim, se eu fosse... A gente precisa realmente entender que Deus fez cada um com uma particularidade. Só tem você no mundo, só tenho eu. Deus nos criou de maneiras diferentes. Então, nós temos um ADN, nós temos um DNA diferente. Cada pessoa no universo, dos bilhões de pessoas, cada um tem um DNA diferente. Cada um. Então, todos nós somos feitos com uma singularidade. E a gente precisa entender isso. Para viver uma vida sobrenatural, entender que Jesus não espera que você seja outro, é você mesmo. Por que isso é importante entender? Porque tem gente que fica, ouvindo a voz do inimigo. Mas a gente acabou de ouvir que a gente precisa ouvir a voz de Jesus. E ouvir a voz de Jesus é ele entender. Ainda no verso 3, a parte C, vai dizer assim, que ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Olha isso, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Olha que interessante, ele chama cada um, ele conhece as suas ovelhas, ele chama pelo nome. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então, você tem que entender que você é tão especial ao ponto de Jesus chamar você pelo nome. Você é filho, você é filha. Deus criou cada um de nós da maneira que somos para sermos vencedores, para a gente viver bem. Eu sei que muita gente foi marcado negativamente pela vida. Teve gente que o diabo já tentou matar no ventre da mãe. Teve gente que o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. Então é óbvio que a gente é marcado por uma guerra que existe no mundo espiritual, mas viver o sobrenatural com Deus é saber que a gente vai vencer, é saber que vai dar certo. Então não deixe que as coisas de outrora, lá do seu passado, interfiram no plano e no propósito que Deus tem para você agora. Entenda que você é tão especial para Deus. Você é tão especial que Ele chama você pelo nome, Ele chama as suas ovelhas pelo nome, Ele vê você na sua singularidade. E você precisa então acreditar que você é capaz. Você é capaz, é você mesmo. Entender que o que Deus espera que você seja você mesmo, porque Ele fez cada um, e Ele colocou um gene vencedor em cada um de nós. Não tem algumas pessoas que Ele colocou lá o gene da vitória, não, a todos nós. A vida abundante Ele prometeu para todos, não são para alguns, não é?
Às vezes a gente pensa na sorte, pensa em tantas coisas, né? Que você possa, através dessa palavra, ser conduzido realmente ao novo tempo do Senhor, a viver o sobrenatural, entendendo que é você mesmo, que Deus quer que você viva o sobrenatural e viva os milagres que Ele tem, é você. Não queira ser outra pessoa, queira ser o que Deus realmente tem para você. Uma outra coisa para viver o sobrenatural, para viver essa vida sobrenatural, a quarta coisa, confie na condução de Jesus para a sua vida. Confie na condução de Jesus para a sua vida. Verso 4. O verso 4 de João 10 diz assim: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem sua voz. Aleluia. Mais uma vez. Então, é interessante notar o princípio, não é? De conhecer a voz, de ouvir a voz, de conhecer a voz de Jesus. A gente precisa realmente ter essa condição de uma busca pelo Senhor, aonde nós vamos detectar: Jesus está falando comigo. Ei, eu quero realmente convidar você nessa manhã a uma profundidade maior de um relacionamento com esse Jesus que quer conduzir sua vida. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, Jesus vai adiante delas. Ele vai adiante de cada um de nós. Mas entenda que estas o seguem porque conhecem sua voz. Estas o seguem, ou seja, agora é meu papel de seguir Jesus. É meu papel de seguir Jesus porque eu conheço a voz de Jesus. Então, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Você precisa confiar, eu preciso confiar na condução de Jesus para a nossa vida. Eu já falei aqui que muitas vezes o que Jesus vai falar para a gente vai ser difícil. E vai ser difícil porque Ele vai falar no sentido do sobrenatural, e eu tenho a minha mente natural, o meu físico natural. Eu não tenho ainda o corpo renovado que eu vou ter, nem você. Você sabe as suas limitações, sim ou não? A gente sabe. Então, vai ser realmente algo que não é tão simples assim, você ouvir o mestre, aquele que tem todo o poder e autoridade, aquele que é invencível, aquele que derrotou o inferno, aquele que tem a vida e a morte nas suas mãos. Então, a gente está falando do Todo-Poderoso. A Bíblia fala de Jesus como aquele que tem todo o poder e autoridade que há nos céus e na terra. Então, óbvio que ouvir dele coisas para nós vai ser desafiador. Vai ser desafiador para a minha humanidade, para a minha limitação. É óbvio. Quantas vezes Jesus vai falar coisas que eu não vou entender, como que eu vou chegar lá? Agora eu preciso confiar na condução de Jesus. Então, nessa manhã, que você possa entender que Jesus está falando com você. E o propósito dele é que a gente venha viver mesmo uma vida no sobrenatural, mas você precisa confiar na condução de Jesus. Quando Jesus fala, a gente está, não é, aqui com Lucas, e Lucas veio para estar com a gente, ele veio porque ele ouviu Jesus falar com ele, ele ouviu Deus falar com ele, e a gente já está orando há tanto tempo por alguém, não é? E então você vai vendo sinais, a gente vai seguindo os sinais, né? Porque talvez você fale assim: mas como que Jesus fala com a gente? Pois é, a gente conhece a voz de Jesus porque a gente está trabalhando a nossa espiritualidade. A gente está buscando. Se você não buscar, você não vai conhecer a voz de Jesus. Você não tem intimidade, como que vai conhecer? Então, a gente precisa realmente preparar isso, confiar na condução de Jesus para a nossa vida. Mas eu quero ir para o quinto princípio, depois eu quero concluir pensando algumas coisas aqui com você, mas eu quero trazer um quinto princípio para viver uma vida sobrenatural, para viver essa vida acima do natural. A quinta coisa: cale de uma vez por todas as vozes contrárias. Isso aqui é desafio também.
Porque a gente vai ouvir Jesus falando, e aí vem o inimigo falando. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Porque a gente, o tempo todo, Satanás está tentando, é uma artilharia pesada. A gente está em guerra, gente. Estamos em guerra. Por que você acha que existem tantos conflitos, tantas coisas? Estamos em guerra. Estamos numa guerra espiritual. Então, nessa guerra espiritual que estamos, e a Bíblia é muito clara em falar sobre isso, e a gente vai ver isso lá em Efésios. Então, a gente é levado a entender que nós estamos numa guerra onde a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade que estão agindo por aí, mundo afora, estão agindo. Eles estão nas regiões celestes também. Então, enquanto eu tenho que estar sentado com Cristo, a gente precisa entender que o mundo está cheio de anjos e demônios. Estamos, então, dentro de uma realidade que existem anjos e demônios. Estamos sendo, então, conduzidos, e a gente tem que compreender isso. Estamos sendo conduzidos aí pelo Mestre Jesus, e ou a gente está bem pertinho dele, como é o propósito dele, ou você pode ser atingido. Você pode ser atingido e tem uma artilharia pesada. Ei, escute isso com ouvidos de ouvir, por favor, preste atenção nisso, porque você vai sair daqui hoje e você já vai ser atacado em tantas coisas que Satanás vai tentar atacar a sua vida. Ele vai tentar atacar a sua mente de diversas formas. Há ataques do inimigo e eu tenho que estar alerta. Quem que vai viver o sobrenatural é quem souber ouvir a voz de Jesus. Quem vai viver o sobrenatural é quem está acima da superfície, é quem entende que vozes contrárias virão. Mas eu tenho que ter a capacidade de continuar ouvindo a voz de Jesus. Eu tenho que ter a capacidade realmente de estar me movimentando, ouvindo o Mestre falar comigo e entender que, assim como Ele quer falar, o diabo está tentando também. E ele vem tentando de diferentes maneiras, de diferentes formas. Então, a minha palavra para você, realmente nessa manhã que Deus está nos convidando para o sobrenatural, mas o sobrenatural, ele só será possível, tanto se a gente souber ouvir a voz de Jesus, mas se a gente souber também calar as vozes contrárias. A gente precisa calar as vozes contrárias. Você vai sair daqui e você vai ter os seus dilemas. Hoje você está aqui ouvindo Jesus, mas você vai sair daqui e tem seus dilemas. E você vai precisar... Tem até uma voz contrária aqui atrás, aqui, ó, que eu estou ouvindo. Tem alguma coisa que está uma voz aqui. A gente vai precisar ter realmente o entendimento que nós somos atacados. Nós somos atacados. E tem coisa que está tentando tirar a gente do propósito, desestabilizar a gente. Vozes contrárias. O verso 5 fala aqui: mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Apesar de você ouvir vozes contrárias, você está fechado em viver o sobrenatural da maneira correta. Você quer Jesus e você quer o propósito de Jesus. Então, nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, aí é uma habilidade que a gente vai ter. Uma habilidade de se aprofundar em Deus, para ouvir Deus, e a habilidade de dizer não para as vozes contrárias que virão até nós. Então, esse é o nosso desafio. Então, deixa eu trazer para você a conclusão dessa mensagem. Quando a gente vê lá no Salmo 23, coloca aí para nós o Salmo 23. Nós estamos falando dessa vida sobrenatural e a gente entendeu que para viver essa vida sobrenatural a gente tem que estar linkado com Jesus, que Ele é o bom pastor.
E a gente então viu aqui 5 princípios: que nós temos um pastor, que nós precisamos ouvir a voz de Jesus, que nós precisamos realmente entender que Ele espera que eu seja eu mesmo, que eu não seja outra pessoa. Eu preciso confiar na condução de Jesus para a minha vida, e eu preciso calar de uma vez por todas as vozes contrárias. E concluindo essa mensagem, eu tenho que compreender: o Senhor é o meu pastor, nada me vai faltar. Você pode ler comigo esse versículo? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas a voz contrária vai dizer assim: vai faltar. A voz contrária vai dizer: o quê? Você vai dar oferta na igreja? Depois vai falar: dízimo então, 10%? Pois é, a gente precisa ouvir Jesus falando para a gente. Não vai faltar, e a gente tem que ouvir o que 2 Coríntios 9 estava falando, que Ele vai fazer abundar a gente, que Ele vai fazer com que a gente enriqueça para toda a generosidade. A gente tem que tomar posição para viver o sobrenatural. Sabe quem vai viver o sobrenatural? É quem entender que as vozes contrárias vai dizer: vai faltar. E Jesus falando: calma, filho, só me segue. Só me segue. Então, o desafio para nós é seguir Jesus. O desafio para cada um de nós é realmente seguir Jesus, seguir a voz do Mestre. O sobrenatural é isso, é andar pertinho com Ele. O sobrenatural é conseguir negar nós mesmos e seguir Jesus. Isso é vida sobrenatural, vida acima da superfície. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje é dia de alinhamento. Quem que vai viver o sobrenatural nas suas finanças? É quem aprender a fazer o que Jesus fala. Quem que vai viver o sobrenatural em ver a gente sendo curada? É quem vai acreditar. Porque o diabo vai falar assim: o quê? Você vai orar? Não vai acontecer nada. Eu vou continuar orando. E nesse ano de 2025, nós veremos milagres nessa casa. Eu vou continuar orando. Porque o milagre não sou eu que faço, é Jesus que faz. E Ele falou para eu orar, então eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando para que vidas sejam libertas. Eu vou continuar orando para que famílias inteiras se rendam aos pés de Jesus. Eu vou continuar orando por ver vidas salvas aqui em Jersey, lá na Madeira, lá no continente, lá no Brasil, aonde o Senhor nos levar. Eu vou continuar orando por um avivamento em Portugal. Eu vou continuar orando. Porque eu defini que eu não vou viver com vozes contrárias dizendo não vai dar certo. Eu vou viver com o que Jesus, o meu mestre, tem falado para mim. Elias faz, eu vou fazer. Eu quero convidar você a entender que o mestre está falando, não vai faltar, confie na minha condução. Isso aqui não é palavra de um homem, é palavra daquele que morreu para levar o nosso pecado e ao terceiro dia ressuscitou. Isso aqui não é palavra de um homem, isso aqui é a palavra do mestre Jesus para nós. Não vai faltar nada. Agora você tem que entrar no sobrenatural. Você tem que dar o passo. Você tem que dizer: Jesus, conduz a minha vida. Jesus, conduz a minha vida. Você tem que dar o passo e dizer: Jesus, conduz a minha vida. Conduz a minha vida. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Jesus, conduz a minha vida, porque quando a gente fala Jesus conduz, às vezes Ele chega para nós, como Ele fez com os discípulos, e Ele fala assim: deixa suas redes aí, eu não quero mais que vocês agora sejam pescadores de peixes, eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Então, quando a gente confia na voz de Jesus, a gente está fazendo realmente o que Ele está falando para a gente fazer. E aí? Estamos prontos para o sobrenatural? Estamos prontos para o sobrenatural? Estar pronto para o sobrenatural é Ele dizer assim: dá o passo, enquanto você não vê terra para pisar. É quando Ele vai dizer: o mar vai se abrir, mas está fechado. Só tem água. Ele fala: pode passar, você vai passar pés enxutos. Eu falo: Senhor, mas como? Você tem que dar o passo. O sobrenatural é dar o passo.
quando você não vê o chão para pisar. Mas porque Jesus falou com você, pisa filho, pisa filha. Então você pisa, você faz. Então eu quero te convidar, nessa manhã, a dizer: Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero confiar na Tua palavra de que não vai faltar. Então eu vou viver segundo as Tuas promessas. Para a gente viver o sobrenatural, a gente tem que entender que o nosso tempo não pertence a nós, pertence ao Senhor. Ele é o Senhor de tudo na nossa vida. Então eu não posso deixar de buscar o Senhor por causa do trabalho, por causa do negócio, por causa da família, por causa... Tudo tem o seu lugar, mas o Senhor falou que o primeiro é Ele. O primeiro é Ele. O primeiro é Ele. Apesar que todos nós temos que trabalhar, mas a gente tem que entender que o sustento vem de Deus para nós. Confiar no cuidado de Jesus é entender que é Ele que vai sustentar, é Ele que vai me dar a capacidade de gerar recursos, é Ele. Ei, quantas vezes a gente está perdendo tempo de ficar agarrado, não é uma garrafa, quando a gente tem a fonte da vida com a gente. Só que a gente pega a garrafinha, porque eu estou vendo a garrafa, então fica agarrado na garrafa. Ei, deixa eu dizer para você, você tem a fonte da vida com você. Você tem a fonte dos recursos com você. Você tem o Pai, o seu Pai, que é dono da prata e do ouro. Você tem herança. E Ele falou que não vai faltar. Quem que está falando aqui? É a palavra do Senhor que está falando para nós, que Ele é o meu pastor e não me vai faltar. Então, para a gente viver uma vida sobrenatural, eu tenho que reconhecer que eu tenho um pastor. Que Ele está falando comigo, então eu tenho que ouvir a voz dEle. Entender que Ele está me chamando para eu ser eu mesmo. É você. Entenda que Ele não está esperando que você seja outra pessoa. Ele quer que você seja você. Ele quer te usar como você. Nessa pessoinha mesmo aí que você é. Ele te faz um vaso que tem uma utilidade para a eternidade. Ele te faz um vaso que outrora era quebrado, outrora era um vaso de desonra, talvez, mas Ele pega esse vaso, Ele faz de novo, mas vai continuar de barro, viu? Vai continuar de barro, só que Ele faz um vaso de honra. Porque o tesouro que a gente vai ter é o tesouro que está dentro da gente, é o tesouro de maior valor, é Jesus. Então não fique escutando as vozes estranhas quanto ao teu passado, quanto ao que você já fez, quanto ao que você era. Ei, isso não importa mais não. Ele diz assim para você: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe quem quer ficar puxando o passado? É o inimigo, é Satanás. É ele que quer ficar puxando o passado, não é Jesus não, porque ele fala assim: eu já não me lembro mais de seus pecados, eu já perdoei, você confessou, você se arrependeu, está perdoado. Está perdoado. Então são as vozes contrárias, mas hoje a gente está aqui para entender que eu preciso confiar na condição de Jesus para a minha vida e para calar de uma vez por todas as vozes contrárias. Então hoje é dia de você dizer assim: basta para aquilo que me prendia de viver a vida com Deus, basta aquilo que me prendia de não me envolver na igreja por causa do meu passado, por causa daquilo que eu já fiz lá atrás. Hoje é dia de você assumir sua posição e dizer: Senhor, eu quero viver o sobrenatural, eu não vou deixar que nada impeça eu de viver o sobrenatural.